decisões que podem mudar seu novo ano. Todas essas decisões, ou essas bifurcações de decisões que nós vamos enfrentar esse ano, foi elaborada para todas as áreas da nossa vida, no que diz respeito à vida pessoal, no que diz respeito à família, no que diz respeito à saúde do corpo, à criação dos filhos, ao trabalho, às decisões da caminhada, tudo que gira em torno, no que diz respeito à vida espiritual também. E essa série ela foi pensada dentro de uma cosmovisão bíblica, daquilo que Deus quer de nós. Nada acontecerá se nós não compreendermos que toda a nossa vida ela gira em torno da vontade do Senhor. Nós terminamos domingo passado falando a respeito do tempo. Domingo passado, o último domingo de Natal, eu usei esse slide dizendo que, embora nós vivamos o Cronos, que é o tempo de segundos, minutos, horas, ano, e aí nós estamos numa virada de ano, Deus estabelece o Kairos, que é o tempo dele para a nossa vida. Por isso, da leitura de Apocalipse, porque ele é Deus, ele continua governando todas as coisas. Agora, o nosso papel é entender um momento especial que esse ano de 2009 tem sobre a ação de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade. Nós temos decisões a tomar e uma única certeza, que Deus nos ama profundamente. Eu estou envolvido nessa frase, nessa virada de ano, que Deus me ama profundamente. Deus ama a minha família profundamente. Deus ama o meu ministério profundamente. Deus ama a nossa comunidade de uma maneira profunda. Senão nós já estaríamos consumidos. E esse amor é um amor que parte dele. Não a partir da minha capacidade. Não a partir das minhas estratégias. É um amor que vem do alto e que me atinge de uma maneira tão profunda que às vezes eu me sinto até constrangido pelo amor de Deus. Eu não mereço o amor. Mas Deus me ama. E é legal a gente pensar que esse amor vai nos fazer tomar decisões a esse ano que temos que cumprir. Porque não tem como parar, agora eu vou parar o tempo. Vamos ver o que acontece. O tempo não para. Aquilo que é agora, daqui a um segundo já virou passado. E existem, queridos, nessa perspectiva de amor, de entendimento da soberania de Deus e desse amor que é tão grande, três espiritualidades que vão divergir desse entendimento e vão nos nortear a tomar decisões. A primeira delas é a espiritualidade da religiosidade, que é aquela que estabelece condições altíssimas para a fé, exercendo transformação através de regras religiosas, instituídas pelos homens. Ou seja, eu preciso fazer isso, isso e isso para acontecer aquilo, independente do amor de Deus. Eu chego a dizer e ouso dizer que 80% das igrejas evangélicas do nosso tempo tem essa espiritualidade da religiosidade. Se eu fizer isso, Deus vai me dar isso. Isso não tem nada a ver com a graça, isso com a lei. Essa espiritualidade, Moisés está no culto de todos os domingos. E não a graça. Mas existe uma segunda espiritualidade, que é a espiritualidade do mercado, que é aquela que se propõe a massagear o nosso ego, prometendo prosperidade sem exigir maiores transformações pessoais. Ou seja, eu clamo, eu decreto e eu peço, e Deus, bonzinho, velhinho, sentado no trono, me obedece. Então eu faço a minha agenda, eu estabeleço os meus projetos, estratégias, e Deus vai me abençoar. Porque eu sou bom, afinal. Essa questão do ego é muito complicada. E existe a espiritualidade bíblica,
espiritualidade da graça, que é aquela que nos acolhe como somos e constantemente nos convida a um tempo de mudança. Ontem pela manhã eu estava tomando um café com um rapaz, dizendo isso para ele. Ele se sentiu entrelaçado em viver regras que ele aprendeu na sua juventude e agora ele não consegue cumprir tudo aquilo que foi ensinado nas igrejas, e ele se sente fraco porque é tão alto o padrão da lei que ele não consegue, ele fica em crise, ele não consegue patinar na vida e na fé. Eu estava dizendo isso para ele, que a espiritualidade de Jesus Cristo, Senhor da igreja, nos convida a vir do jeito que nós somos, da maneira que nós estamos. E aí sim, o convite da graça, do amor, é porque Deus nos amou de uma maneira tão grande que então nós entendemos e nos rendemos a esse amor, então vivemos por amor, não por regras, porque eu tenho que fazer. Essa espiritualidade tem tudo a ver com essa série, onde nós tomaremos decisões em algumas áreas da vida que vão reverberar, mas tudo isso movido por muito amor. Eu coloquei aqui uma frase do Philip Yancey, do livro Maravilhosa Graça, que diz assim: não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Deus te ama. Ele te ama. E pronto. A diferença é a sua resposta, a sua decisão em relação ao teu amor. Quando nós entendemos esse amor mexe com as nossas entranhas, as decisões são diferentes. Não são automáticas, não são religiosas. As decisões reverberam em saúde espiritual que gera frutos. Portanto, mudar, irmãos, é muito difícil. Mudar é um desafio, principalmente porque dentro da mudança existem vários sentimentos, principalmente de medo, que nos domina e nos impede da mudança muitas vezes acontecer. Interessante que eu estava lendo um autor essa semana, e ele diz o seguinte: minha mensagem inalterada há mais de 50 anos é esta: Deus ama você incondicionalmente, como você é, e não como você deveria ser, pois ninguém é como deveria ser. Esta é a mensagem da graça, a graça transformadora que o meu coração experimentou no dia da minha conversão. Brené Manning fala isso. Nós nunca seremos como nós gostaríamos de ser. Nós somos quem somos e precisamos crescer olhando para Cristo Jesus. Por isso, neste primeiro domingo, o nosso subtema é mudar ou estagnar. E a mudança e os desafios, é interessante a gente tentar entender o significado das palavras, porque a realidade é que a mudança é difícil. E quão difícil ela é? Porque na indústria do nosso tempo e da nossa vida, onde tudo é muito rápido, espiritualidade fast food, eu peço um diamanta, rápido, eu passo no drive e eu clamo e ele já responde, e a gente vai ver que essa espiritualidade não é real. Deus chamou e amou homens e mulheres que foram sendo transformados de fé em fé, de glória em glória. E é maravilhoso para mim. Hoje eu consigo, depois de 43 anos de vida, ver o quanto Deus já me transformou e o quanto ainda Ele tem a me transformar. E eu preciso estar aberto, com o coração sedento a querer mudança. Então mudar é difícil, principalmente com o sentimento de medo que nos domina na hora de fazer a mudança acontecer. Mas mudança é necessária. Nós vamos ver um texto hoje que foi necessário um homem optar em obedecer e mudar. Ele poderia ter estagnado, ter ficado onde estava. E olha o que é estagnar. Estagnar é fazer parar,
ficar imóvel, inalterado, cessar o funcionamento, ficar inerte. E é interessante que dentro das tensões e das dificuldades da vida, dos hábitos, né, que nós tentamos implementar ou não, eu me refiro porque eu lutei com isso a vida inteira, a questão do texto, né? Agora 2019, dia 1º eu começo com o dia. Né? Mas, não, dia 1º não, dia 1º não é festa, né? Então eu vou começar dia 2. Aí dia 2 eu começo, aí vai chegar sexta-feira, mas sexta-feira, então eu vou esperar para começar a dieta dia 7. Eu vivi muito isso na minha vida. Aí eu começava dia 7 firme. E aí vinham as tentações, né? Os lanches, as festas, e a gente ia protelando. E assim, queridos, é com tudo. Ou não passou na nossa mente, não, assim, agora eu vou pegar firme com Deus, e aí pegando firme com Deus as coisas vão acontecer. Não é errado isso. Mas a questão é de que ou nós mudamos realmente, vamos para cima, ou nós vamos ficar estagnados. Uma das coisas mais tristes na espiritualidade cristã é ver uma pessoa assim. Eu tenho 25 anos de evangelho. Eu conheço pessoas nesses 25 anos que estão na mesma forma. Não há nada de novo da tentação de Deus. Elas vão todos os dias, elas ficam no mesmo lugar, no mesmo banco, fazem as mesmas orações, mas não produzem frutos. A vida delas é uma vida infrutífera. Por quê, isso? Porque não decidiram ou não optaram por mudança. Ou seja, aquela coisa, vou continuar da mesma forma. Eu achei engraçado que eu estava vindo para cá ouvindo uma mensagem do reverendo Augustus, e ele estava dizendo a respeito das decisões de um novo ano, da mensagem que ele pregou em 2013 para 2014, onde ele falava que muitos que entendem a soberania de Deus não querem fazer mais nada nas igrejas. Mas vai ser soberano, eu vou ficar quietinho. E ele estava dizendo pelo contrário, aquele que entende que Deus é soberano, ele é um meio, um agente de transformação desse mundo. É aí que a coisa começa, é aí que a coisa acontece. Então, na perspectiva do Evangelho, mudar é sujeitar a nossa vida ao único que é capaz de mudar o nosso viver e oferecer um novo bem. Mas, queridos, nessa parte introdutória existem 4 obstáculos para uma mudança de vida. Eu vou ser bem breve aqui. A bagagem emocional. Mas eu sou assim, eu sou meio depressivo. Tem horas que eu me fecho, tem horas que eu me abro, eu não quero isso, eu vou continuar da mesma maneira. Isso é um grande obstáculo. Também os hábitos, né? Se nós não mudarmos os nossos hábitos, né, as coisas não acontecem. Eu disse ontem para esse jovem, falei, não, você precisa ter vida com Deus, você precisa ter tempo com Deus, você precisa iniciar o seu dia orando a Deus. Você precisa separar um momento da sua agenda diária para ter contato com as Escrituras, para que essas Escrituras te leiam. Não é uma coisa automática, mas algo que dá sentido a toda uma mudança. Mas às vezes nós não queremos mudar os nossos hábitos, né? E aí nós vamos entrando em conflito com essa questão. Outra coisa, emoções, né? Mas eu estou passando uma crise no meu casamento e a única coisa que eu tenho vontade é chorar sim, eu não quero mais. Ou então eu estou apertado financeiramente, não tenho vontade de fazer nada, a única vontade que eu tenho é de comer, então eu vou parar de caminhar. Emoções fora de ordem. E por último, queridos, o ambiente. Existem ambientes na nossa vida que são extremamente nocivos, que nos impedem de mudança. Ambientes que nos atravancam, que não conseguem fazer, mas pastor, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim. Minha mãe me ensinou assim, na minha escola é assim, na minha igreja também é assim. Obstáculos. Um olhar para a espiritualidade cristã nos mostra a necessidade de avaliarmos esses obstáculos e optarmos por uma mudança. Toda mudança, queridos, passa, em primeiro lugar, pela substituição de valores aprendidos. Aqui eu quero que, essa parte introdutória, eu quero que você entenda esses 2 fatores. Toda mudança
ela passa pela substituição dos valores aprendidos pela cultura que nos cerca e é trocada pelos valores eternos contidos na palavra de Deus. Então, o processo de transformação é tirar de dentro de você tudo que você aprendeu que não tem consonância com a vontade de Deus, com a verdade de Deus, e que essa verdade enche a sua vida e vai jogando para fora tudo que você se acostumou e que não faz bem. É a incorporação desses valores, não apenas a nossa consciência e intelectualidade, mas são atitudes diárias. Ou seja, não entendi isso, não entendi isso, isso do meu pai, legal. É atitude. Todo cristão genuíno ele vive por atitude. Portanto, um tempo de mudança oferecida por Cristo. Vamos para o nosso texto base dessa manhã. Livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 a 9. Esse homem teve que tomar uma decisão. E é essa decisão de Josué vai permear a nossa semana. O que Josué fez diante do povo? Qual decisão que ele tomou? Ele preferiu ficar onde ele estava, ficar estagnado. Josué capítulo 1, verso 1 ao 9, eu vou ler, vocês acompanhem, por favor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo está morto. Agora, pois, você e todo esse povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá no deserto ao Líbano, e aí do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ser forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Deixa eu só. Não deixe de falar as palavras da lei, meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Queridos, eu não tenho dúvida que neste ano de 2019 você enfrentará lágrimas, como eu enfrentarei, você terá lutas, como eu terei, temores, você viverá dias de celebração e alegria, comemoração, por tantas coisas boas que vai acontecer, dias de amor. Um novo ano, ele sempre vem com toda uma estrutura para que nós possamos amadurecer. Eu gosto muito da palavra amadurecer. Porque amadurecer é um sentido em todos os aspectos da vida. Não é só crescer de tamanho ou mudar a conta bancária. Amadurecer tem um aspecto de centralidade, de você estar governando bem todas as faculdades da sua vida, todas as emoções. Amadurecer é você entender o propósito pelo qual você vive. Amadurecer é entender que Deus te dá oportunidades diárias de crescimento e decisões a tomar. E no novo ano, isso vai acontecer. E você vai ter a opção ou de mudar e aceitar novos desafios, ou estagnar. Quando nós lemos esse texto de Josué, nós vemos que
Josué ele foi levantado por Deus para guiar o povo rumo à terra prometida. Mas ele deveria passar o Jordão, o rio Jordão, atravessar o Jordão rumo à terra prometida. E Moisés ele teve que tomar uma decisão, ou acionar ou parar. Não tinha escolha. Ele estava à frente do povo de Deus, ele era o homem de Deus. E ele teve que aprender com essa. Eu fico imaginando a responsabilidade. Irmãos, você liderar um povo, esse povo havia ficado cativo por tantos anos, e agora esse povo está indo em direção, o seu líder maior que morre, Deus falando uma hora assim, para você. E tudo. E as ordens. Moisés não, Josué ele não isso duas vezes. Mas Josué ele decidiu realmente viver esse novo tempo de mudança em sua vida. Ele tomou uma decisão. E através dessa decisão, eu quero, de maneira muito rápida, fazer você entender que ele tomou 5 atitudes. Primeira atitude de Josué. E nos traz esse ensinamento. É preciso tirar os olhos das circunstâncias, pois Deus está no controle. No verso 1 e 2, nós vemos o relato que nós lemos, onde Moisés ele morre, e aí então Deus fala, olha, dispõe-te, Josué, ou seja, vai à frente do povo em direção à terra prometida. Se Josué fosse olhar para as circunstâncias que o cercavam, ele pararia com isso. Porque naquela época, o Rio Jordão aquela época era uma época de cheia. Certamente todos morreriam afogados. E é engraçado essa palavra dispõe-te, porque tem a ver com disposição de você dar o primeiro passo. E Deus falou para ele, você vai pôr o pé, e eu vou conduzir vocês. Agora, como pôr o pé no mar sem ver o que vai acontecer? Agora vai chegar a maravilha. Ou seja, as circunstâncias não pararam Josué, ele tomou uma decisão, eu vou. Interessante pensar que essa sucessão de liderança mostra que o soberano Deus continua controlando a existência e a continuidade do seu povo. Ele é o Senhor da igreja. Ele continua levantando homens e mulheres a fim de serem instrumentos de Deus. Assim como ele foi com Moisés, assim ele é com Josué. Interessante essa expressão, Moisés está morto. Ou seja, aquele que eu chamei para liderar e para conduzir, aquele que eu falei, aquele que eu estabeleci essa lei, aquele que orientou o povo até agora, morreu. E agora? Nós precisamos, queridos, entender que a cada um de nós foi nos dada uma missão. Cada um de nós. É tão triste, irmãos, a gente conversar com pessoas, as pessoas não entenderam que eu posso colocar assim. Nós podemos ser instrumentos de Deus em qualquer lugar. E ser instrumento de Deus em qualquer lugar é você estar pronto a entender que Deus te chamou para amar a Ele e amar o próximo e ser vida social. Ou seja, tudo que tenta nos engolir nessa cultura do individualismo, do materialismo, isso tem que ser descartado. Eu não vivi para mim, o ego está longe de mim, eu tenho que matar ele todos os dias. Eu preciso servir o próximo, eu preciso amar o próximo, eu preciso estar com o próximo. Essa questão é tão forte do nosso tempo, do iPhone, né? Meu, do iPad, do iFood, do iTudo, nos impede a cuidar de nós. Não, eu tenho direito, não eu quero decidir, não, eu vou. Eles trabalhamos no ano de 2018 essa questão de matar, não sou eu que vivo, não sou eu, mas é Cristo. Ou seja, é um processo diário de deixar o eu de fora. Interessante que eu estava lendo a biografia de uns homens que foram usados tremendamente por Deus,
Lutero começa a reforma com 28 anos de idade. Agente de transformação, mudou a história do mundo, Lutero. Calvino começa o seu ministério com 21 anos de idade. Simonton veio para o Brasil com 24 anos de idade. Interessante que eu notei aqui que Simonton, quando estava à beira da morte, sua irmã cuidando dele aqui no Brasil, ela diz num tom de desespero a ele: mas e agora? Como ficará a evangelização no Brasil? E olha o que Simonton diz a ela, queridos: Deus levantará os seus instrumentos. Deus levantará os seus instrumentos. Deus quer de nós, irmãos, que tomemos uma decisão. O chamado de Josué para o novo desafio que Deus lhe dará passa pela realidade de que ele teria que encerrar um ciclo. O ciclo de Moisés terminou. Abre-se um novo tempo. Abre-se uma nova janela. E olhando nesse livro, é lindo a verdade da minha. Abre-se um novo ano. Uma nova oportunidade. É preciso, queridos, virar a página. Quantas pessoas eu conheço que estão presas ainda na página lá de trás? Ah, mas eu passei fome na infância. Ah, mas a minha mulher me deixou. Ah, mas, irmãos, uma nova realidade. Ah, meu filho ainda está nas drogas. Ah, eu não sei o que eu faço. Eu não consigo. Nós precisamos ter a ousadia de tomar atitude e ir para um processo definitivo de mudança. Não, esse ano eu vou viver. Não, esse ano eu vou casar. Não, esse ano eu vou para cima. Não, esse ano eu vou agora fazer aquele curso que eu estou tomando. Não, esse ano agora eu vou trabalhar, eu vou ajudar minha família. Não, esse ano agora eu vou pegar o touro pelo chifre de verdade e vou para cima. Não, esse ano, junto da comunidade, nós vamos mudar para um novo local e a nossa comunidade vai avançar e vai crescer para a glória de Deus e pessoas vão nascer na fé. Para mim não teve notícia mais feliz no final do ano passado do que os irmãos falando: não, eu quero professar a fé, eu vou começar de novo. Josué teve que encerrar um ciclo e viver uma nova etapa. Qual decisão você vai tomar para esse ano, meu irmão? O que Deus quer da sua vida? É algo que você precisa intimamente pensar. É preciso tirar os olhos das circunstâncias, pois Deus está no controle. Mas, em segundo lugar, é preciso também sair do deserto e cravar os olhos nas novas oportunidades. Aquele povo estava no deserto. Eles olhavam para trás, eles viam terra e sequidão. Eles olhavam para frente e eles viam o mar que precisava atravessar. E agora, que decisão? Nós morremos no deserto ou vamos pela fé ver o que Deus tem para nós? E aqui o verso 3 a 5 diz: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Era necessário pisar. Era necessário dar o próximo passo. Parado ninguém anda. Parado você fica estagnado. Era necessário dar um passo. O texto continua: assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o desampararei. É claro que no começo de ano, talvez a palavra de ordem seja o que? A apreensão. Todos nós estamos assim desde o ano passado, um ano difícil no país. Um ano que o Brasil sangra. Ah, mas agora tem o Bolsonaro. O Bolsonaro é um nome só disso. Quem roubou no Brasil é Deus. Quem está comprando no Brasil é Deus. Mentir com nomes é Deus. Então existe um clima de quê? De apreensão. E agora, como será? O que vai acontecer? Ah, mas o salário mínimo não aumentou como deveria. Está menor. Ah, a culpa é do Bolsonaro. Não, a culpa é da Dilma. Não, a culpa é... Irmãos, quem é que é o nosso Deus provedor? Quem é que cuida de todas as coisas?
nós precisamos compreender que vão ter desertos na nossa vida. E à nossa frente existe algo que nós precisamos pular como obstáculo. Tudo na vida será assim. Portanto, eu coloquei essa foto aqui para você compreender a importância de olhar as novas oportunidades. Olha só. O povo, Josué, o mar aqui já está aberto, né? E o povo iria passar. Então é interessante que, olhando para o Rio Jordão e as oportunidades, essa geração recebe uma ordem de Deus e atravessa o Jordão. Os que duvidaram da promessa, e aqui é o dado histórico, ficaram aonde? E morreram aonde? No deserto. Quantos de nós duvidamos realmente? Nós começávamos essa semana nós desacreditamos, às vezes, com as nossas atitudes. Não, mas eu creio, Deus é soberano, mas na hora da situação nós reclamamos. Até que ponto nós acreditamos e deixamos realmente? Até que ponto? Uma questão bem clara, bem específica, eu não sou aqui contra você que para a sua casa. A palavra de Deus diz que se o Senhor não guardar a sua casa, em vão, vigia a empresa de alarmes, né? Ou seja, pode ser que para a casa inteira. A Javista vai acontecer semana passada, estouraram 3 pontos. Não tinha equipamento de segurança? Tinha, não tinha. Tinha monitoramento? Tinha. Tinha polícia militar na cidade? Tinha guarda? Tinha tudo. A incredulidade é um mal que nos afeta tal ponto. Agora a gente tem o último pacote de arroz sem papel, sabe? E aí eu lembro do povo no deserto, no maná de água. E o povo queria fazer o quê? Guardar o dia. E acontecia, Deus ia lá todo dia e nunca alimentava o povo. Mas nós somos incrédulos, nós somos construídos, nós somos orientados desde a nossa infância a ver, buscar e rever. Eu não me fiz cara. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer isso, eu estou dizendo que você precisa confiar ou depositar a sua confiança e aproveitar melhor as oportunidades. O reverendo Hernandes ele diz assim: quando você confia em Deus, seus sonhos não são miúdos, seus alvos não são medíocres, os impossíveis se tornarão possíveis pela fé. Deus nos chamou para cruzar o Jordão e conquistar a terra prometida. Qual é o seu Jordão? Qual é o seu grande desafio da sua vida que você tem que transpor? Cada um de nós temos nós. Essa semana, preparando a mensagem, eu pensei em alguns jordões que preciso esse ano e soltar. Eu preciso passar, mas eu preciso primeiramente aproveitar essa oportunidade que Deus está me dando, de tomar uma decisão e fazer acontecer. Terceiro lugar, irmãos, a vitória vem de Deus, mas precisamos de atitude. Sequência do texto, verso 6, a palavra de Deus diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Aí eu pergunto, por que na palavra de Deus repete-se essas coisas fortes e corajoso? Será que Deus é forte? Argumento? Onde que está isso? Onde que está? Seja forte e corajoso. E não somente isso. Seja muito forte e corajoso. E aqui é um sinal de que você tem coragem e que no meio da adversidade de lugar, certamente, você tem que continuar com coragem. Interessante que no deserto, olha só que interessante, essa questão do paradoxo e da atitude, né? Nós vivemos isso todos os dias, temos que tomar decisões todos os dias, mas somente pela fé nós vamos atravessar
os nossos Jordões. Deserto, lugar de aridez. Terra prometida, lugar onde mana leite e mel. Para você transpor uma região para outra, é necessário o quê? A atitude que Josué e Caleb tiveram. Mais à frente foram lá espiar, para ver se era isso mesmo. E outros homens foram, mas ficaram. Porque, queridos, a nossa vida ela é cheia de desafios. Interessante, pensando no Rio Jordão, Deus poderia de imediato abrir o Rio Jordão? Deus poderia de imediato colocar uma balsa lá, poderia? Para atravessar? Deus poderia. Deus poderia mandar um raio e o mar se dividir. Deus poderia usar uma ponte para esse povo atravessar. Mas Deus queria mesmo era testar a fé do povo. Eu não vou. E eu vou ver o meio pelo qual vocês vão passar. O Senhor espera que o seu povo ponha os pés nas águas. Quando você confiar e tiver atitude, aí sim, Ele lhe dará as estratégias necessárias. Eu pensei muito nisso essa semana. Quando você tiver atitude, você sair do seu local de estagnação, você pôr o pé, atitude, coragem, aí sim, Deus vai abrir e vai lhe dar as estratégias para você continuar. Muitas vezes a gente é treinado a fazer o quê? Estabelecer o quê? As estratégias. Fazer o projeto, o planejamento. Aí sim, com todos os recursos, com tudo preparado, a gente vai à ação. Na vida espiritual é diferente. Por isso ali em cima o paradoxo. Porque Deus manda você ir, manda você dar o passo, e aí sim Ele vai te dar as estratégias necessárias para você cumprir o propósito pelo qual você tem. Olha o que diz João Calvino sobre essa questão de atitude. Mesmo alguns dos homens mais corajosos, embora totalmente preparados com antecedência, param ou hesitam quando chegar a hora de fazer. Interessante isso. Um homem extremamente preparado. Ele mesmo ressalta daqueles que estavam ao seu redor, daqueles que ele havia estudado. Alguns desses, eles hesitam e param, repensam, refazem. Isso é importantíssimo, porque na vida também é hora de reavaliação, de alinhamento, para que possamos cumprir o propósito pelo qual. Quarto lugar e penúltimo, irmãos. Josué também nos ensina, no tempo de mudança, a nutrir discernimento e ter passos à prevenção. Olha o que diz a palavra de Deus, verso 7 e 8. Tenha cuidado de obedecer, seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Da lei não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Nelas medita dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Eu gosto demais do final desse verso, todo mundo gosta, né? Só então os seus caminhos serão prósperos e você será bem-sucedido. Quem não quer isso, né? Eu quero ser bem-sucedido. Não foi só então, ou seja, existem alguns passos. E eu coloquei em amarelo aí para você entender como esses dois versículos estão carregados de atitudes preventivas numa fé sadia. Primeiro, irmãos, obedecer. Que difícil é isso, né? Você chegar para o seu filhinho pequeno, para a sua filhinha, e falar, você precisa obedecer o papai e a mamãe. Aí eles falam assim, tá bom. Mas na primeira oportunidade, né, a gente escolhe desobedecer, é fruto da nossa natureza. É igual com Deus, né? Nós que somos filhos amados, Deus nos dá, né, as estratégias e nos mostra o que devemos fazer. E nós decidimos obedecer ou não. E assim foi lá com Adão e Eva.
E por causa da queda e da desobediência entrou o mal. E agora em nós habita o mal, e só a cruz vai nos mediar em graça para viver então conforme o parâmetro de Deus. Em Cristo Jesus eu consigo amar. Em Cristo Jesus eu consigo perdoar. Em Cristo Jesus eu consigo refazer. Sim, essa cruz não conseguimos. Portanto, obedecer é o primeiro passo, passo central. Mas também prevenir. Medite nela, na lei, na escritura, dia e noite. E a partir disso, nós tomamos uma atitude de, na próxima série, trabalhar esses conceitos. Porque são conceitos preventivos para um ano abençoado. Essa é a ideia das coisas mais simples da fé. Meditar na lei, falar com Deus, dia e noite, anunciar o Evangelho, viver a missão de Deus. É isso que Deus usa o seu servo para falar com o seu povo, e é o que está relatado até hoje. Ou seja, depois de obedecer, se prevenir, nós devemos falar, anunciar, meditar e cumprir. É isso que esse texto, ou essa etapa de Josué, ou seja, vocês vão atravessar, sejam fortes, corajosos, mas olha, não se esqueçam, nessa jornada, neste novo ano, não esqueçam de obedecer, de meditar, de se prevenir, de falar, de anunciar e cumprir o meu propósito para vocês. Portanto, queridos, em último lugar, é necessário ânimo e coragem. E eu creio que aqui é o 11º exercício de repetição de qualquer esporte. De 1 a 10 a gente consegue. No 10 nós estamos pegando bom. E aí o 11º é aquele que a gente está no máximo muscular. Vai te dar força. E tem a ver com o ano pensando. Porque em meio a todo essa jornada de Deus para Josué, eu acredito que ele ouviu, ele entendeu, e o último versículo dessa primeira perícope do livro de Josué é: não fui eu que lhe ordenei? Não esqueças, Josué, quem está te mandando fazer isso? Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, esse verso é nosso. Em meio às minhas mudanças, às minhas decisões, desde que eu me preparo, eu esse versículo, e essa coisa que eu tenho aqui, não importa onde eu preciso. Deus é comigo. Deus é comigo. Não é aquela coisa automática da nossa cultura. Gente, é uma coisa interna. Você enche a boca para Deus. Ele cuida do meu ser. Ele cuida do meu filho. Ele cuida da minha filha. Ele cuida do meu ministério. Ele cuida da minha existência. Ele cuida da minha saúde. Eu quero terminar, porque é importante nós pensarmos de que a coragem faz-nos vencer o desânimo. E eu pus essa foto aqui porque, para mim, essa é uma das cenas mais fortes do Novo Testamento. Quando um paralítico em Cafarnaum vivia anos após anos nesse estado, sem se mexer, dentro da sua taberna, e ouvira falar que Jesus, o Senhor, estava passando por ali. E, ao mesmo tempo, segundo o relato e os historiadores, ele não tem como ir atrás. E os seus amigos, a sua família, ouviram de compaixão com nós. E quando eles estavam chegando perto da casa onde Jesus estava, sabedoria de Jesus poderia guardar na altura,
Aqueles homens não conseguiram se chegar perto da casa, entrar na casa e eles tomaram uma decisão. A gente não consegue ir por baixo, vamos por cima. E aí eles desceram aquele homem, e as escrituras dizem: eu amo tua fé, irmãos, vai ter horas que não vai ter como entrar, não vai ter como passar. É necessário ter um coragem. E não tem como pensar e fazer a ponte entre Josué e Jesus. O que tem a ver essa narrativa de Josué com Jesus? Josué, irmãos, tem o mesmo nome de Jesus. Significa Yahvé salva. Ele foi escolhido para guiar o povo. Jesus foi escolhido para morrer pelo povo. Josué é um líder que serve. Jesus é o líder, servo e o cordeiro. Josué obedeceu fielmente e conduziu o povo à terra prometida. Jesus obedeceu a ordem do Pai, se esvaziou da sua glória, morreu por nós e nos deu vida e nos preparou um novo céu e nova, onde desfrutaremos de alegria e paz. Josué era um tipo de Cristo, que liderou os filhos da promessa de Abraão através do Jordão, dos problemas da sua vida e da sua estada até a morte. Jesus é o Senhor, que pega todos os nossos problemas e nos traz vitória, e nos dá a vida, promete a vida. Assim como Josué viveu no meu, assim Jesus é conosco. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa história. É Ele que nos encoraj. Usar o volante, tomando a decisão e vivendo o processo de mudança diária. Que o Senhor nos dê graça, nos ajude a viver essa nova etapa. Um novo tempo, um tempo de mudança oferecido por Cristo Jesus. Nesse novo ano, nesse novo tempo, um novo êxito, uma nova trajetória a se cumprir. Assim como foi com o povo de Josué, assim é conosco. Nós precisamos tomar uma decisão. E para terminar, você pode nutrir insegurança, você pode procrastinar. Sabe o que é procrastinação, irmãos? Procrastinar é empurrar com a barriga. O famoso empurrar com a barriga na cultura brasileira. Ou você pode estagnar. Mas Deus nos orientou nessa manhã a olhar para Ele e aproveitar as oportunidades para mudanças, com atitudes de discernimento, prevenção, fé, coragem, que nos levarão a um tempo de mudança. Que o Senhor nos ajude. O Cristo vive, desceu, morreu, nos amou. E hoje nos dá a oportunidade de viver uma nova realidade. Vamos ficar em pé e vamos orar por isso? Senhor, eu quero te agradecer por esse primeiro domingo, por esse desafio, Pai, de tomar decisões que vão revelar frutos na nossa vida. E o primeiro deles, ó Pai, é de que nós queremos mudar. Nós entendemos através desse texto, ó Pai, que assim como Josué tomou uma decisão e mudou toda a história do povo, nós também queremos, ó Pai, tomar decisões nesse novo ano. Mudem a nossa história, esteja à frente. Tenha misericórdia da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, e que possamos ter fé e coragem para prosseguir. Que seja assim na minha vida, na minha família, na vida dos meus irmãos, na família, nas nossas famílias aqui, na nossa igreja. Que o Senhor nos ajude.
E que agora, meus irmãos, que vamos para a nossa semana cheia deste novo ano, que o Senhor nos acompanhe e nos guarde. Que a graça de Cristo Jesus seja o nosso amparo. Que o auxílio do Espírito seja o nosso norte. E que o grande amor de Deus permeie a nossa caminhada desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Dê um abraço para a pessoa que está ao seu lado aí. E até a semana que vem. Deus abençoe.